Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, tudo bem? Está começando o seu podcast Na Montanha. Estaremos juntos semanalmente e hoje nós vamos receber aqui duas pessoas muito especial. Eu tenho aqui, vou fazer a leitura do currículo porque é bem extenso. Eu estou recebendo a Michele Franchini. É isso, Michele? Franchini, Belo. Franchini. Já começamos bem. É assim. Então, deixa eu ler aqui a sua apresentação. Ela é fisioterapeuta de profissão, corredora amadora de corrida de montanha e de rua, influência digital. Olha só. Tudo isso, hein? E a nossa outra convidada é ela, a corre mineira, a grande Sara. Ela corre desde 2017 na montanha, mas também corre rua, criadora de conteúdo running, empresária, gestora administrativa financeiro do SBT e estudante de educação física. Tem mais alguma coisa aí? Dona de casa, mãe, mais o quê? Conta pra gente aí, Sara. Sejam todas bem-vindas. Obrigada, Zu. É tudo isso aí. Pra saber mais, tem que acompanhar lá no Instagram, né? @corremineira. Já começou bem. Essa é cara de pau. Já começou bem o engajamento aí. Passa o seu também, Michele. Bora lá, Mi Franchini. @mifranchini. Mas vai estar na descrição, né? Do vídeo. Então o pessoal pode seguir lá, seguir o Na Montanha. Vai estar lá Na Montanha, no YouTube, no Instagram, nas melhores plataformas de podcast. Estaremos em todas as áreas. Então já vou começar uma pergunta aqui, difícil para as duas, tá? Corrida de rua ou corrida de montanha? Montanha. Montanha, certeza. Então eu convidei as pessoas certas para o nosso programa. Esse é o nosso primeiro episódio. E por que eu chamei vocês? O nosso objetivo aqui é bater papo com todo mundo. É conversar com treinadores, com nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, influência digital, pessoas que gostem de correr na montanha, de correr na rua, que gostem do movimento. Eu acho que isso é o mais importante. Aqui a gente não tem nenhum tipo de preconceito. E para quebrar até um preconceito que eu já tive um dia, que era sobre os influenciadores digital, eu acho que a gente tem que entender que há espaço para todos. E todos são importantes dentro da engrenagem. Então, por isso eu tenho o maior orgulho de receber vocês duas aqui, que nos representa muito bem na montanha, na corrida de rua, e também com esse engajamento com as pessoas que acabam se espelhando em vocês. Eu queria, Sara, que você falasse um pouquinho aí da sua trajetória como corredora de montanha, como corredora de rua, mas principalmente como influenciadora e como criadora de conteúdo para as pessoas que querem se movimentar. Boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo, escutando nosso podcast. Eu sou a Sara, comecei a correr em 2017, como o Ailton falou. E já em 2017 tive a oportunidade de correr montanha e me apaixonei e fiquei na montanha. Mas como eu sempre digo, corredora de rua, corredora de montanha também tem que correr rua, né? A gente não consegue estar sempre treinando na montanha, então a gente não consegue largar o pezinho ali da rua, né? Então hoje eu corro rua, corro montanha. E como criadora de conteúdo eu comecei lá em 2018, quando compartilhava meus treinos na internet, mais no Facebook. Depois acabei migrando para o Instagram. Eu era muito ativa num grupo chamado Amantes da Corrida. E lá conheci muitas pessoas e quando eu comecei a compartilhar no Instagram, minha página foi crescendo despretensiosamente, porque não é algo que, nossa, eu quero crescer, quero bombar, quero viralizar, porque hoje em dia a gente tem muito essa febre, né? Essa sede, todo mundo quer recebido, todo mundo quer viver essa experiência. E não tem sempre os lados bons, né? Tem aquelas coisinhas ali de você estar sendo exposta, você ter lidar com o ser humano de trás de uma tela, traz seus desafios. Mas as coisas foram acontecendo e hoje eu falo, né, com maior orgulho, sou criadora de conteúdo digital, isso já pagou minhas contas como meu trabalho principal por um bom tempo. Hoje eu voltei a trabalhar no SBT, mas continuo ainda trabalhando com a internet e eu falo que é uma profissão como outra qualquer. E a gente só precisa ter muito esse cuidado de como que você lida, né, com as pessoas na internet. Como você como consumidora dos conteúdos e a gente como criadora, né? Que existe um ser humano do outro lado.
Tanto que eu falo, se eu não puder interagir com cada um dali da minha base, tipo, se eu receber mensagem e não respondo, não interajo com as pessoas, não faz sentido eu estar ali. Então, pra mim, é isso. Eu falo que a internet é uma ponte, né? A gente tá ali pra conhecer pessoas, conhecer vários lugares, né? A gente viaja o mundo através da internet, mas não adianta também você deixar tudo resumido ali, né? A gente precisa criar laços, criar conexões, e aí depois mais pra frente a gente vai falar. Eu acabo levando isso pro lado de fora da internet. E é isso. Comecei aí postando meus treinos e as pessoas gostaram e, sei lá, dizem que eu incentivo, né? Isso é muito legal. Segura aí, Michele, que eu já quero fazer uma pergunta aqui para Sara. Sara, essa exposição na internet já deve ter causado a você várias saias justas. Como lidar com isso no seu dia a dia, na sua rotina? Porque a gente sabe que, de certa forma, atrás de um telefone, atrás de um computador, muita gente se esconde ali. E aí, muitas vezes, ela tá com um sentimento muito ruim dentro dela e ela acaba destilando isso nas redes sociais. Eu acompanho você, já vi que você já passou por algumas situações, mas eu queria saber de você. Como você fica quando você recebe esse tipo de crítica, esses haters que acabam, de certa forma, atingindo a gente de forma direta ou indireta? Eu sempre disse, né, que não sou famosa, não existe isso. Eu sou uma pessoa qualquer, tô ali, as pessoas falaram assim, passei por você, queria cumprimentar e tal. Eu falei, é uma pessoa qualquer. Aí eu usava uma frase que o dia que eu tivesse haters, aí eu era famosa de verdade. E aconteceu, né? A gente já teve algumas situações bem chatas. Não são comuns, graças a Deus, meu público é um público bem respeitoso. Eu tive sei lá, dá pra contar na mão os episódios que eu tive. Mas é muito em relação à performance. É aquelas pessoas que estão ali para avaliar seu treino, se você andou, se não andou, se pausou o relógio, se não pausou. Se inventam, né, fanfics, né? Eu participei de uma prova, vocês devem conhecer lá na Ticoatira, o Ladeiras da Penha, que tem agora uma edição na Ticoatira, e eu estava vindo de uma semana do caramba, minha irmã na UTI, minha sobrinha na UTI, recém-nascida. Eu não ia correr a prova e eu decidi correr na última hora que eu precisava extravasar para poder voltar para a UTI, para dar acompanhamento para minha família. E aí eu acabei ficando em 4º lugar no geral, e não é algo comum, porque eu não treino para performance, a corrida para mim é outra história. E aí eu recebi uma série de comentários de uma pessoa fake, né, que não tem a hombridade de dar as caras na internet. Tem muita gente que ainda fala baboseiras usando a própria face, né? Mas como eu sou uma pessoa que quem me acompanha sabe que se falar merda, eu vou expor, eu printo e posto mesmo, eu dou ibope, se a pessoa quer ibope, eu dou esse ibope pra ela. Então muita gente vai lá e cria o fake e vem, né? Então eu escutei se naquela prova... essa daí foi fácil pra você, né? Não tinha como cortar caminho. Aí, tipo, você percebe que são pessoas que estão próximas a você, porque sabe de outras provas que você já participou, que estava provavelmente nessa prova também, porque eu não falei que a prova era em circuito, corria sempre no mesmo lugar, acho que era 700 metros, e você ficava ali fazendo até dar 7 quilômetros. Cara, uma coisa que eu mais abomino no mundo é quem faz falcatrua na corrida. Então, eu jamais iria cortar caminho. Tem uma pessoa, tipo assim, em vez de vibrar com você, em vez de comemorar suas conquistas, eu fico tão feliz quando eu vejo minhas amigas fecham contrato com uma marca, ou conquistou um RP, vai correr uma prova diferente. Eu vibro como se fosse minha conquista. E as pessoas não estão preparadas para isso, de ver o seu brilho, de ver a sua energia. E as pessoas também não sabem, né, o que acontece. Eu compartilho bastante minha rotina. E apesar de compartilhar bastante, não é tudo. Então, assim, se eu tô numa semana de baixa guarda, eu falo assim, aquilo me afeta. Esse dia eu chorei voltando pra casa lendo essas mensagens. Eu entrei em uma crise. E aí dá vontade de você sumir, desaparecer, tipo, da internet, correr só por você, parar de competir em prova. Porque te afeta. A gente é ser humano, né? A gente tem a nossa bagagem, a nossa carga. E, enfim, teve outros episódios, mas vamos se ater às coisas boas, né? Aí você me fez a pergunta como lida com isso. Se eu tô num bom momento, eu simplesmente exponho, eu sempre vou expor. Tem gente que fala, não dá ibope, não traz essa energia ruim. Eu exponho porque aquilo faz a pessoa que tá me assistindo, que também pensa em falar uma merda, vai repensar. Então eu exponho, deleto às vezes eu não deleto, deixo lá também. E às vezes, dependendo do nível eu bloqueio em relação a isso. E rola aquelas questões também da exposição de você
correr mais riscos, né? Eu acho que você acompanhou o episódio no Jaraguá. Fui treinar com a galera, não estava sozinha, não era um horário crítico, era um horário bem movimentado do parque. E aí eu recebi uma mensagem de que a pessoa me acompanhou no treino, então... E falou umas coisas muito, assim, não consigo nem distinguir. Impróprias. É mesmo. muito baixa, tipo um ser humano bem baixo. E aí, nesse dia eu senti medo, porque... Eu, inclusive, não tenho hábito de compartilhar previamente aonde eu vou, exceto prova, né? Prova, as pessoas vou correr meia maratona de São Paulo semana que vem. Tipo, a pessoa sabe, né? Mas quando eu vou treinar em alguns lugares específicos, se eu não for com uma galera bem grande, eu não compartilho mais. Porque a gente não sabe quem tá ali com você, tipo... É surreal. Eu não sabia se a pessoa me acompanhou fisicamente, estava ali comigo, porque falou do meu corpo, falou da roupa que eu tava usando. Ou se acompanhou pela internet, que eu compartilhei, cheguei no Jaraguá, beleza. Então, eu fiquei aquela dúvida. Esse dia eu senti medo da internet. É uma das coisas que eu tomo muito cuidado, né? Eu nunca compartilho o local que eu estou No exato momento. No exato momento. E eu, sendo homem, vivendo em um país machista, cheio de preconceitos, eu tomo esse cuidado. A gente sabe que a exposição, principalmente para as mulheres, é muito mais perigosa e muito grande. Infelizmente, tem pessoas com muita maldade no coração. O papo tá bom aqui, Sara, mas eu vou ter que direcionar um pouquinho aqui para dona Michele. Deixar minha amiga falar um pouquinho. Bora. Adoro escutar, tá tudo bem se eu ficar aqui de escuta, tá tudo tranquilo. Michele, como começou a sua relação com a corrida de montanha? E como falamos anteriormente, não tem como, né? A gente treina na semana na rua, então somos corredores também, de certa forma, de rua. E no final de semana a gente vai lá para a montanha. Conta como que foi a sua relação aí com a corrida de montanha. Então, na verdade, eu comecei a correr em 2011, rua. Aí fiquei por uns 5, 6 anos. Aí 2016 foi minha primeira experiência na montanha, após a Laurinha me convidou para participar da etapa de Guararema, do Ladeiras. Então, foi meu primeiro contato trail. A Sarinha tá tentando me deixar parada. Ela tá fugindo do microfone. E aí foi meu primeiro contato com trail e aí eu me apaixonei. Fui pra montanha e falei assim, nossa, que lugar bacana. Eu acho que é isso que eu quero desvendar e me apropriar um pouquinho mais. E assim eu fiz. De 2016 pra cá, vim embora... Faço rua, treino rua, faço provas de rua, mas a montanha é a minha conexão. É lá que eu me entrego, é onde eu respiro, é onde eu respiro fundo. Se eu quero chorar, eu choro. Se eu quero sorrir, eu sorrio. E assim eu vou. É muito bacana isso. Eu queria voltar no tema de performance. A Sara falou que as pessoas acabam julgando muito a nossa performance. Eu sou treinador e eu também sofro, queira acreditar ou não, também sofro com comparações, com pedidos que eu falo, quem que criou esse modelo? Por que tem que ser assim? Por que eu devo correr nesse ritmo? E essa questão da rede social, ela tem feito algumas pessoas fazerem loucuras. Adoecimento e lesões importantes, viu? Exatamente. Não só as lesões. Lesões, uso de coisas que ali, né, melhoram a performance. É a evolução muito rápida, né, que acontece. E a gente acompanha, é inevitável, né, Sara? Assim, a gente... E por que quando eu estava ali com a lista de quem eu iria convidar para a gente fazer a abertura, né, Na Montanha, eu tenho conhecimento de muitos treinadores, organizadores de corrida, nutricionista, médico, eu tenho um conhecimento muito grande. Mas eu queria trazer aqui pessoas comuns e mostrar para as pessoas que não importa qual ritmo você corra, não importa quanto você irá caminhar, faça por você. Viva sempre por você. Não se preocupe com o que o outro vai falar. Críticas nós teremos aos montes. Então, por isso que eu chamei a Michele e a Sara aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas que se inspiram em vocês. Outro dia eu estava em um curso e uma treinadora falou assim, antes de eu ser treinadora, eu acompanhava você nas redes sociais e você me inspirou a correr montanha.
Eu olhei para ela e tomei um susto, porque eu pelo menos, como eu não trabalho com conteúdo digital, eu tenho o meu Instagram fechado lá justamente por não ter uma preparação para lidar com certas situações, porque de certa forma a internet se tornou terra de ninguém. Então eu prefiro ter ali as pessoas que eu conheço, as pessoas próximas. E aí quando ela falou isso, eu falei, eu inspiro alguém? E eu tenho certeza que vocês, Sara, Michele, vocês inspiram milhares de pessoas. Pessoas que estão sentadas no sofá neste momento, pessoas que estão sofrendo com obesidade, pessoas que estão sofrendo com algum tipo de doença. E a Sara me escreveu uma coisa, quando eu pedi para ela descrever como eu deveria apresentá-la, ela falou que não começou a correr nem por performance e nem por estética. Ela começou a correr por saúde mental. Isso é fenomenal. E não só a Sara, mas poucas pessoas sabem que a nossa conexão corpo e mente depende do movimento. A gente precisa se movimentar. E ninguém falou para você, Sara, ou para você, Michele, que você precisa se movimentar rapidamente. Que você precisa subir num pódio. Que você precisa ganhar uma prova. Você precisa apenas ter ânimo de acordar, colocar o seu tênis, vestir a sua roupa e sair. Isso é o mais importante. Então eu quero que os meus ouvintes, quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo, não se preocupe em ter pressa. E eu tenho uma frase que eu sempre pego no pé dos meus alunos, Sara. Quem não sabe correr devagar, nunca irá correr rápido. A corrida nada mais é do que uma caminhada acelerada. Isso é um movimento natural nosso. Então a gente precisa entender o que a corrida representa para a gente. E deixar um pouco as redes sociais de lado e os haters, as pessoas que não querem ver o nosso bem. Então, diante disso que eu acabei falando, eu queria que você falasse para as pessoas que estão em casa sobre como iniciar, como sair dessa inércia, porque não é fácil. É algo muito difícil. Principalmente aqueles que já tiveram o contato com a atividade física, com o movimento, e depois, por algum motivo, por lesão, por desânimo, frustrações, acabaram voltando para o sofá. Essas pessoas, elas precisam ser incentivadas. Precisa, porque eu falo que o que eu acho que é mais deletério no ser humano é a gente estar no imobilismo. Eu acho que o imobilismo nos paralisa, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, o dar o primeiro passo, seja você sozinho ou seja você pedindo ajuda para alguém, tipo, olha, eu não tô legal nesse momento. Então, assim, às vezes pessoas próximas não conseguem identificar o seu momento. E aí você vai cada vez se fechando e se paralisa para dar o primeiro passo. Então, eu acho que se você tem essa crítica, peça ajuda. Peça pro colega, tipo, não tô conseguindo sair de casa hoje. O que você vai fazer hoje? Posso ir junto? Ou se você é daqueles que vai ficar quietinho, tipo, seu colega do lado percebeu essa falha, traz junto. Porque a pessoa que tá na situação, às vezes, não consegue ter essa crítica do imobilismo. E se paralisar é muito triste, é muito ruim. Então, eu acho que dar o primeiro passo é importante, mas não seja humilde em pedir ajuda se caso você precise para dar o primeiro passo, seja para o seu esporte, seja para a sua atividade, seja para o seu trabalho, seja para encarar qualquer meio. Acho que isso acho que é bem importante, você entendeu? É verdade. É uma questão, essa questão do movimento, a gente precisa desestruturar ele. A gente precisa entender que você não precisa ter ali 3 séries de 10, 3 séries de 12, que você... Eu não sempre... funciona assim, não consigo. Pois é, alguns alunos me perguntam, me desculpa se é autorreferência, mas é o que eu tenho de experiência e é o que eu tenho que contar para as pessoas. E muitas vezes está descrito lá 12 km com subidas com tanto de positivo. Você não acordou bem hoje. Você não está bem. Você vai fazer 12 km? Você tem condições de fazer aqueles 12 km? Então, uma coisa é estar descrito. Outra coisa é as suas condições. Eu falo, quem demanda isso é o seu corpo e a sua mente. O quanto você está preparado para fazer aquilo. Mas o mais importante é a gente saber diferenciar o que é preguiça, o que é desmotivação. Porque a automotivação, por mais que as pessoas se inspirem na gente,
A automotivação, ela está dentro. Por isso que se chama automotivação. E o primeiro passo tem que ser nosso. O segundo passo pode ser acompanhado. O terceiro também, o quarto. Mas o primeiro passo tem que ser nosso. Então, eu sempre falo, Michele, que você corre na zona da confusão. Eu escuto isso muito. Eu ia falar, viu, sobre isso. Mas é uma zona que a gente sabe que as pessoas vai precisar de algum tipo de ajuda. Por que eu chamo de zona da confusão? Ela não sabe se quer performance. Não é isso não. Eu acho que eu posso falar. Pode falar então. Sabe por quê? Eu vou tesourar ele, porque eu escutei isso muitos anos. Então, por exemplo, toda prova de montanha que eu vou, eu já preparo a minha mochila para as outras pessoas da prova. Ah, eu faço isso. Então, assim, a minha mochila de hidratação tem o que eu preciso para eu consumir, o que me foi programado, e tem o que eu levo para as pessoas que passam mal no meio do caminho, para aquele que eu tô vendo que tem uma garrafinha de água e, tipo, tá lá no finalzinho, num sol de 30 graus, e aquela água quente que você tomar aquilo, você vai vomitar ou vai ter uma caganeira, certeza. É claro que antes do Covid, eu dividia de verdade. O bucal da mangueirinha, filho, toma aí, ó. Quer tomar água? Toma. Quer? Eu tenho bananinha, eu tenho amendoim, eu tenho tudo. É um que caiu e eu tô lá esperando chegar alguém. E aí, sempre quando eu falava isso pro Zulu, o Zulu, Michele, você só fica nessa área do meio pro fundão, velho. Isso aí não tá certo. Confusão. Aí, eu só fico... Mas deixa eu explicar o porquê. Não, mas tem um porquê também. Por que a gente chama de zona da confusão? Normalmente são as pessoas que treinam menos. São as pessoas que não têm um treinador. São pessoas que muitas vezes elas estão estreando na prova de montanha. E aí elas escolhem, é um grande equívoco você escolher a prova de montanha pela distância. Nunca escolha uma prova de montanha pela distância. Estude a prova, converse com alguém que já tenha corrido para saber o nível, o grau de dificuldade. Seja humilde, né? Acho que todo mundo tem o direito de experimentar, mas assim, tenha um bom senso de ir na distância menor, né? E por que a zona da confusão? Ali estarão pessoas, não estou dizendo que numa totalidade, mas a maioria delas não tem um kit de primeiros socorros, não tem uma alimentação ali. Hidratação muito menos, né? E aí vai passar perrengue. Vai passar perrengue. Chique. E aí vai precisar do quê? Vai precisar de um anjo da guarda. A Mia é a cara de um anjo da guarda, né, gente? Tem alguns históricos, viu? Não, mas eu falo que eu não consigo entrar na prova para competir justamente por isso. Porque eu já parei para ajudar a staff. A menina tava lá no sol de rachar guarda-chuva fechado, porque nenhum macho teve coragem de abrir o negócio da própria organização, e tá lá eu tentando colocar o guarda-sol pra menina. Já parei pra ajudar Deus e o mundo no meio da prova. Já desisti da minha prova pra acompanhar a pessoa, porque ela falou que ia desistir. Eu falei, não, vamos juntos. E eu falo que na UP Rio, eu me preparei muito pra correr em 2021. Fui convidada pra fazer 42 quilômetros na Serra do Rio do Rastro. E fui muito julgada, atacada por milhares de haters, mas fui lá e fiz. E só não fiz melhor ainda em termos de tempo, porque eu parei, eu acho que devo ter feito massagem umas 25 pessoas com cãibra. Pessoas assim que você vê que corre para alto rendimento, corre forte, mas subestima a serra. E eu tinha assistido um vídeo da Karina, corredora da vida real, que ela levou gelol. Sprayzinho. E aí que aquilo salvou a prova dela. Aí eu fui na farmácia, em Criciúma, corri atrás, pus lá na minha bolsinha aqui, como era uma prova de rua, não era trail, né? 100% asfalto, tinha bastante estrutura. Eu não levei mochila, eu fui com menos coisa, mas fiz minha pochetinha com meus kitzinhos ali pra uma cãibra, alguma coisa assim. E o que eu usei daquele spray em outras pessoas não tá escrito. Era gente caindo no chão de cãibra, que não tava preparado, que fez um sol danado. A gente tá preparado pra uma prova sempre com muito frio, muita chuva, todo mundo. Este ano eu larguei com menos 2 graus lá. Nossa. O ano passado eu corria quase 30 graus. Na mesma serra, na mesma época. Questão de semanas de diferença. Então eu também faço um pouquinho do que ela tá falando, né? De correr como anjo da guarda das pessoas. Por isso que eu falo assim, eu entendo quem vai pra performance e super válido. Eu acho que tem espaço pra todos, né? É o que a gente fala, é relação. Então, assim, a minha relação com a corrida não é performance. Se deu um pódio, tem uma categoria, seja ela qual for, é porque era pra dar naquele momento, mas
E não é porque eu estou me diminuindo, né? Antes eu me diminuía. Eu falava assim, ai, nossa, eu só ganhei... porque tinha pouca gente, não tinha quem corria bem. Não. Já pensei muito dessas falas, viu, Sarinha? Mas hoje não, eu acho que se eu estava lá e eu cheguei nesse local, foi o meu lugar e tá tudo certo. Evoluí nessa parte. Você ganhou porque você estava lá. Se você mérito estivesse seu. em casa, você não teria ganho. Né? Mas isso, Zulu, é um julgamento muito comum. Porque na montanha a gente tem um quadro menor de pessoas. Vamos falar assim, se uma prova de rua tem 25, 30 mil, uma menor prova tem 5, 6 mil... Na montanha a gente tem ali uma montanha muito cheia, a gente tem 2.000, 1.000 e pouco, antes da pandemia. Agora, se bater 400 pessoas é muito. Então, eu já escutei muito. Ah, Sara só pega pod porque tá na categoria 18 a 29, quando eu tava. Aí, Sara só pega pod porque ela só corre 21, quero ver se ela correr 14. Aí eu ia lá, corria e pegava o meu bendito do pod. Aí, quando eu peguei pod no geral, mas é porque as meninas fortes não estavam na prova. Fala, cara, eu não leio lista de inscritos, nem existe, né? Alguns sites publicam, mas a maioria não. Eu tô ali pra correr, tem prova que às vezes a gente tá ali na resenha e do nada eu decidi correr, fui lá e peguei quarto geral. Você me perguntou, né, em relação à performance. As experiências que eu tive de subir no pódio entre as 5, já fui campeã numa prova de 6 km na montanha, em Santa Branca. Já peguei alguns quarto lugar no geral e as outras distâncias maiores. Quarto lugar tem bastante história. Quarto lugar tem muita história. E aí, assim, a maior parte das minhas provas, elas são provas de 21 para cima. Porque, como eu falei, a corrida para mim, ela não é performance, não é saúde mental. E eu vim do interior e aqui em São Paulo eu sinto muita falta da essência que eu vibro na minha origem. E a montanha, ela me traz isso. Eu consigo me conectar com a Sara lá de Minas, a Sara lá da roça, que cresceu fazendo caminhada na montanha sem saber que aquilo era trail. Eu falo que eu fazia trail com 5 anos, eu nem sabia que era aquilo, eu tava fazendo com a minha avó. Então, quando eu vou pra montanha, eu olho lá o regulamento, é 6 horas de prova. Se eu pudesse, eu fazia exatamente as 6 horas de prova. Eu quero passar o máximo de tempo que eu posso na montanha. Aí você, prova é competição, blá, blá, blá. Meu, eu tô pagando, eu faço o que eu quiser dentro das 6 horas. Então, assim, eu sei que se um dia eu quiser treinar para performance, eu sei da minha capacidade, eu não me diminuo. Já por um tempo eu também pensei, né? É porque realmente, né? Será que é por isso mesmo que tinha pouca gente? Ou será que é porque... Eu já entrei na aspira, né? Porque as pessoas falam, você acaba absorvendo. Mas hoje em dia eu sei, se um dia eu quiser treinar para performance, eu sei qual é o meu tipo de prova, qual que é a prova mais travada, a prova com distância menor. Eu gosto muito de downhill, eu desço sem medo, tipo, as meninas estão ganhando lá. Eu peço licença, passo descendo que nem uma louca. Aí depois na subida elas vêm e me passam. Eu brinco que é que nem passo e repasso do Celso Portiolli. Mas assim, eu acho que isso faz a gente levar a corrida com mais leveza. Eu acompanho pessoas que na pandemia surtou, porque eram pessoas de competição. E quando você tá em pandemia, o mundo parou e você não vai treinar forte. Ninguém tava treinando ali pra competir mais e as pessoas não tinham. A competição, ela vicia. E, tipo assim, eu escuto muita gente falar assim, se não for pódio no geral, não tô nem aí. Tipo, cara, diminuir a conquista. Ou se não subir no pódio, a prova foi péssima. Eu vejo gente falando, hoje eu não fui muito bem. Tipo, ficou em 3º lugar no geral, falei. Não, e o pior, eu acho que o pior de tudo é aquelas pessoas que sempre se calçam numa desculpa porque se cobra, tem que ficar se justificando. Gente, rede social não é pra isso. Eu acho que dá muito pano pra manga pessoas que se expõem dessa forma. Eu tenho uma forma diferente. Eu não divido coisas pessoais, divido coisas do trabalho, divido coisas do esporte, mas as pessoas sofrem demais. Porque se sente na cobrança de ter que ganhar uma prova. E aí, quando não ganha, é porque hoje me deu cãibra. É porque hoje não sei o quê. Gente, tá tudo bem, não ganhei porque não fui capaz de correr bem essa prova e ponto final, o meu cacete. bem não pra foi que suficiente. ficar enfiando desculpinha de que, eu tô no... Hoje o salto alto do calçado não caiu bem no pé. Me lasca, velho. Você fica batendo na mesa aí. O nosso técnico ali, o Igor... Perdão. Tá só olhando pra gente aqui. Eu consegui parar a cadeira, mas a mão dela não dá, não. Eu já bati no microfone também, Igor, já algumas vezes, já. Vai ter corte, íntegra isso Nada, aqui? é na íntegra, rapaz. Vai embora, Imagina que tem corte nada. O Igor vida tá real. ali só rindo, só rindo. Tá na técnica ali.
Mas eu acho, Zulu, o que a Mi colocou é interessante porque, assim, cada um tem uma forma, né, de compartilhar as coisas. Eu gosto de contar a história da prova. Então, eu posso fazer uns 5 quilômetros de nada ali. Nunca é só nada, tá, gente? 5K é sempre 5K. Mas eu vou lá e conto a minha história. Já conto a minha história. Porque eu não me alimentei, que eu não tomei meu café, aí não sei o quê, no quilômetro tal eu senti não sei o quê. Eu gosto de contar a história. Mas não que isso seja justificando o meu rendimento. Não, é porque eu gosto de contar. Mas sim, tem uma galera que... hoje não deu porque... E quando a pessoa desiste, fala que passou mal porque sabe que a prova tava forte. São muitas histórias. Eu só observo. São muitas histórias. Mas assim, na verdade, correr é você contar a sua história através dos seus passos. Sim. Com maior ou com menor dificuldade, com maior ou com menor velocidade, não importa. Você falou de 5 quilômetros. Outro dia, uma moça publicou que fez 5 quilômetros em 41 minutos. Aí um rapaz pegou e falou assim, 41 minutos... Ela não correu. Eu falei, não, ela escreveu que correu. Ela correu. Se ela colocou que ela correu, ela correu. Agora, você não deve comparar com o seu ritmo. Com o seu rendimento. E você falou de maratona, outro dia eu entrei até numa mini polêmica no meu Facebook, porque, embora eu tenha colocado aspas, eu escrevi que a São Silvestre é maratona. Eu lembro. Eu acompanhei essa acompanhei. E aí vieram me falar que a São Silvestre não era maratona. Mas eu acabei de descobrir, não é maratona, Zulu. Eu não fiz 3 maratonas. Que treinador é esse, que não sabe passar um treino de maratona? E olha que eu coloquei maratona de São Silvestre, entre aspas, velho. Né? E a pessoa veio me contestar. Só que aí eu queria falar uma coisa. Você falou sobre 5 quilômetros. Para algumas pessoas, 5 km é uma maratona. Tudo depende do momento que você está vivendo, que você está passando. Eu recebi um relato, eu não vou recordar o nome dele aqui, ele ouvindo o podcast, né, o nosso outro podcast, na outra plataforma, e ele falou assim, poxa, entrou em contato comigo pelo Instagram e falou, cara, você falou uma coisa que eu me identifiquei. Eu tive um acidente, passei por uma situação difícil, e hoje a minha maratona é 1 quilômetro. 1 quilômetro para mim é uma maratona. É uma maratona. E ali é como aquele filme que tem no Netflix. 100 metros. 100 metros. Então, muitas vezes, dependendo da situação que você está vivendo, 100 metros vai ser a sua maratona. Vai ser o seu desafio. E a gente tem que aprender a valorizar isso. Eu tenho que aprender a valorizar cada pessoa. Até mesmo porque a alta performance, muitas vezes... ela não é desenvolvida porque não teve a auto-performance. Isso, fantástico. Porque quando você não se desenvolve como pessoa, você jamais vai se desenvolver como atleta de alta performance. Você vai fazer de tudo para ter uma alta performance, vai valer qualquer coisa. Vai valer substâncias proibidas, vai valer fazer algumas coisas que a gente conhece e já ouviu falar, várias histórias que acontecem na corrida de rua, na corrida de montanha, porque essas pessoas elas estão preocupadas em dar uma resposta para uma rede social. Só que a rede social, ela não tem o que nós temos, que é a questão do sentimento de cada um. O que eu sinto, ninguém sabe o que eu estou sentindo agora. Eu estou aqui conversando com vocês, vocês estão aí me ouvindo, mas ninguém sabe o que a gente está passando neste momento. Você pode estar passando por uma situação muito delicada. E aí você se deixou levar porque fulano, beltrano falou sobre o seu ritmo, sobre a sua distância. Não se apegue a isso. Não é todo mundo que nasceu, pode acharem que é uma crítica, mas não é todo mundo que nasceu para ter o sobrenome Ultra na rede social. Sim. E não é uma crítica sem fundamento. E tá tudo bem, né, Zulu? Tá tudo certo. Eu escrevi um post uma vez que eu falava exatamente isso. Ninguém precisa correr uma maratona. Você não precisa correr uma maratona. Você pode correr 5 e 10 para sempre. Exatamente. Para sempre. Quero correr 5 quilômetros para sempre. Tá tudo bem. Quero correr 5 quilômetros em 30, 35 minutos para sempre. Tá tudo bem também. Eu lembro que quando eu comecei a correr em 2017... eu tinha, né, na primeira fase, a gente tem aquele... cada treino você vai conseguindo baixar seu tempo, vai melhorando alguns segundos e vai reduzindo.
Mas eu nunca fui uma corredora rápida, nem no começo. Rápido que eu digo assim, correr abaixo de 25, os 5 quilômetros e tal. E uma certa vez eu escutei de uma pessoa, mas você corre desde tal data e nunca fez 5K em menos de 25? E meu tempo, acho que era 26 minutos, um negócio assim. E aquilo entrou na minha cabeça. Eu subia na esteira e a pessoa... Mas você corre desde X tempo e não fez 5 quilômetros em menos de 25. E a gente vai absorvendo. Tanto que quando eu consegui virar essa chave, que tipo, eu não me comparo com o outro e não me comparo nem comigo mesma de outro período. Porque o que eu tô vivendo hoje não é a mesma Sara de 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, assim, faça por você. Eu só devo resposta para o meu treinador. E nem para ele devo tantas respostas. Eu explico a ele, aconteceu isso, eu fiz meu treino assim ou não fiz. Somente para ele. A única pessoa que pode questionar qualquer coisa da minha corrida é ele, porque eu escolhi estar com ele. Se em algum momento eu não tiver com treinador nenhum, vou correr só porque eu não quero participar de prova, porque a gente sabe da questão de volume de treino, etc. Vocês têm a expertise de contornar isso, Sara. Você passou por um Covid, vamos reduzir aqui o volume, você teve uma canelite, vamos mexer nessa estratégia. Mas se você quer correr, tipo, seus 5 ali só pra diversão e tal, e não tem nenhum professor, você não deve satisfação pra ninguém. E aí, outro ponto que eu sempre falo, cara, se você não tivesse internet, você ainda correria? É uma boa pergunta. Então, porque hoje em dia, às vezes eu paro pra pensar e muitas pessoas que eu conheço não correriam. Se elas não estão ali postando, falando... Assim, eu compartilho, acho que 99% dos meus treinos, porque eu gosto disso. Eu gosto de estar ali, tá no Strava, no Instagram. E aí, assim, não é para as pessoas se inspirarem no que eu tô fazendo. Tipo assim, ela tá correndo X volume, vou correr também. Não, aquilo é meu treino, eu fiz naquele dia, eu gostei de compartilhar. Hoje eu corri na minha quebrada, hoje eu corri num tal bairro, em tal parque. Gosto que as pessoas conheçam, né, os lugares que tem pra gente correr e tal. Mas nada de se replicar, aquela prescrição é meu treino. E eu compartilho porque eu gosto, mas ninguém é obrigado a compartilhar também. Tipo, você tem uma fala, né? Se você não tirar foto na academia, não cresce. Tá pago, né? Não tá pago. E na corrida é a mesma coisa. Inclusive, eu saí de casa sem relógio, eu pensei, cara, eu tô saindo sem relógio. Meu relógio descarrega, eu saio pra correr, eu sei onde tá o percurso e corro. Entendeu? Cara, às vezes a gente virou refém da corrida. E da tecnologia também. Isso que você falou, a gente precisa entender qual nível a gente está. Você falou do relógio. Outro dia eu estava treinando e acabou a bateria do relógio. Parou o treino? Não parei o treino porque não tinha como parar, porque eu tinha que voltar. Nossa. Mas dá uma frustração, né? Porque eu falei assim, nossa, eu não vou ter o meu treino gravado. Então, muitas vezes a gente acaba sendo refém. Quem é seu professor, Zulu? Meu professor é bravo. É o branco? Bravo. Não. Meu professor é bravo, é o Ailton Zulu, conhece? É tipo o meu também, eu vou apresentar o meu treinador pra você, Sarinha. Assim, mas isso que você falou, eu acho fenomenal. Você ter uma vibe, o flow de sair pra se movimentar. Independente, você falou, eu sei qual que é o trajeto, o percurso, eu vou lá, vou fazer, sem relógio. E muitas vezes, Sara, eu uso essa estratégia e falo para alguns alunos, deixe o relógio. Eu quero que você faça um trajeto, que é um trajeto demarcado, porque as pessoas ficam preocupadas com o relógio. E na corrida, eu falo e vou repetir aqui, o menos é mais. E o menos é muito mais. Semana passada um aluno me mandou lá um logo, um desenho de uma prova, e ele falou assim para mim, e aí, o que você acha? Eu olhei, abri o link, 84 quilômetros. Caraca. Aí você sempre pensa no histórico da pessoa. É isso que eu ia falar. Né? Corre há quanto tempo? Corre há quanto tempo? Tá com sobrepeso? Não tá? Então são várias informações que você tem que fazer uma leitura. Só que também você não pode dar uma resposta, como eu posso dizer, seca, uma resposta, um não. Você tem que fazer Mas fazer a pessoa pensar, acho que já é bacana, né? Mas eu fiz ele pensar, eu fiz a seguinte pergunta. Tá bom, você quer correr os 84 quilômetros? Você vai correr esses 84 aí. Mas você pretende correr depois dos 84 ou quer parar? Por quê? Você acha que você está em condições de fazer 84 quilômetros? Quanto que você treina hoje? Qual que é o seu volume máximo? Você não faz isso em uma semana.
Imagina você querer fazer em um dia. Aí eu falei, sabe qual que é a matemática e a chance de você se lesionar? Ou treinando na preparação, ou mesmo durante a prova, ou pós-prova também, porque ali você pode falar melhor que eu aí, você é fisioterapeuta, Michele, a sua musculatura, a sua parte óssea, as suas articulações, quanto tempo depois de você fazer uma ultramaratona, o seu corpo ainda está pagando a conta? Então, assim, eu costumo comparar o nosso corpo a um carro. A gente tem uma quilometragem útil ali para rodar. E aí a gente escolhe, você quer fazer isso tudo de uma vez ou quer compartilhar isso em vários momentos, em vários dias, em várias corridas. Então, mas é uma questão, Sara, eu comecei a correr em 1996. Não tinha esse boom. Não tinha essa coisa... Como que combinava treino nessa época, cara? Eu tenho muita curiosidade pra saber. Como combinava? A gente corria só com pessoas conhecidas do bairro. Aí você ligava pra pessoa... Uma vez eu li uma matéria, o cara falava assim... A gente ligava no telefone fixo e falava assim, ó... 7 horas, portão 7 do Ibirapuera. Se o amigo chegou, chegou. Se não chegou, não chegou mais. Eu tava pensando esses dias dirigindo... E pensando o quanto o GPS... A gente tá falando de refém de tecnologia, né? Há um tempo atrás a gente não tinha isso. O máximo tinha aquele GPS que você comprava lá e colocava. Hoje em dia o Waze vai atualizando. Minha previsão de chegada era tal. E aí foi aumentando. Aquilo vai me dando uma angústia. Então eu tô fazendo exercício de sair pra andar sem o GPS que eu dou seu caminho. Pra mim não ficar refém. Vai chegar. E aí a gente acaba na corrida ficando refém de tudo. Eu tinha esse vício aí por mapa. Que eu achava maneiro, por exemplo, vou pra praia, eu queria fazer uma corrida ali na orla só pra eu ter o mapinha, corri em São Sebastião. Vou pra tal lugar, eu queria fazer o meu mapinha. Mas quando eu comecei a correr, teve uma época que eu corria por tempo, né? 30 minutos de treino, se era 5 km, beleza, se era 6, beleza. Por tempo, aí minha chavinha meio que virou, assim, em relação a soltar um pouco da tecnologia, sabe? O Zulu ensinou muito isso, quando eu migrei da rua pra montanha, o Zulu sempre me ensinou isso, porque eu estranhava porque os treinos vinham, hoje você vai fazer 40 minutos. 45 minutos leve. Zulu, quanto dá isso? É 7... Michele, não é 7K, não é 6K. Você vai correr 40 minutos. Então a gente vai desmistificando algumas coisas, né? É uma estratégia porque se você delimita muitas vezes a quilometragem, o aluno quer correr rápido. Então, essa semana eu estava analisando um treino e aí a aluna me mandou, eu olhei e eu falei assim, acelerou demais. Eu não quero que você acelere tanto, porque a sua prova não vai permitir que você acelere tanto assim. Então, de certa forma, não adianta você me entregar 28 km, mas 28 km rolado, rápido. Você precisa me entregar 28 km, onde você tenha várias nuances ali de quebrar o ritmo no meio, porque vai acontecer isso na prova. E uma coisa importante, nós todos vivemos hoje numa situação de ansiedade. Essa coisa de querer fazer mais rápido, de querer ir logo, como você pega o carro lá, olha no GPS, as pessoas querem correr logo. E muitas vezes você tem que tirar o pé. Na maioria das vezes, a maioria dos treinos é tirando o pé. Não é correndo ali em velocidade. Na prova, né? Exatamente. Tem muita gente que treina muito bem e não consegue se desenvolver na prova. Mas aí é uma outra situação que eu irei falar num outro episódio com o Antônio Milani. Tá chegando, hein? Técnicos, treinadores. Com o Anderson Pinduca. Não, os dois são especialistas em psicanálise e esporte e coach master especialista em PNL. Então, assim, nós vamos falar sobre saúde mental, treinamento mental, a importância da mente conectada com o corpo, porque a gente desconecta muitas vezes. A nossa mente está desconectada do nosso corpo. Então a gente está pensando uma coisa e está fazendo outra. Está querendo fazer algo além. Então é sempre importante você respeitar os sinais que o seu corpo está falando naquele dia. E conhecer seu histórico, né? Como Exatamente. Você falou. Eu sei da minha bagagem. Eu acho que eu tô, né, algumas pessoas sabem, comecei a estudar educação física. Então eu me espelho muito em alguns treinadores, porque a gente sabe que existe particularidades de quem corre rua, quem corre montanha, quem treina alto rendimento. O profissional, ele é especialista em um segmento. Por exemplo, meu irmão é advogado, ele é tributarista. Se eu pedir para ele me ajudar num divórcio, ele vai indicar um amigo. Trabalhista, ele vai indicar outro amigo. Na corrida, a mesma coisa. E aí, às vezes, você tem uma visão e quando você fala, né, de você ter muito cuidado de como você passa isso pro atleta. Você tem todo um cuidado de expor para ele as dificuldades, os dilemas. Mas se ele falar, tipo,
Não, eu não sei qual era o tempo de corrida dessa pessoa que ia correr 84. Mas, por exemplo, eu vivi uma experiência de quando eu quis correr a minha Serra do Rio do Rastro lá em 2021, que era 42 quilômetros. Já tinha 2 maratonas de montanha e eu escutei, tipo, você não vai conseguir, você não vai conseguir, nem eu, se fosse fazer essa prova, eu faria. Então, assim, acho que é muito do cuidado também de como você coloca. Acho que, assim, aqui existem os riscos e existe uma coisa que a gente chama de tempo de prova. Se você quer fazer para estar entre os 5 primeiros, não é o meu caso, mas você quer para estar entre as melhores da sua idade, ou você quer fazer dentro do tempo da prova, pela particularidade da prova. E aí é muito da forma como você coloca, né? Às vezes tem pessoas que desistem de correr depois de uma... Exatamente. Mas eu comparo, Sara, a corrida à comida, a preparação de uma comida. Eu gosto de cozinhar. Então, se você acelerar aquele cozimento do alimento, ele pode ficar ou muito cozido, chegar a queimar, ou ficar cru. Ele tem um período, um tempo certo. Para a corrida, eu falo que não existe limitação de distância, mas existe um período e um tempo certo para você se preparar para aquela distância. Então, não dá para eu falar para esse aluno, não dá para você correr os 84. Dá para você correr os 84, mas você precisa de tanto tempo para se preparar para essa prova. Sim, qualquer esporte é qualidade de vida. Exatamente. E aí, por quê? Você tem que tomar esse cuidado, porque eu não quero que o aluno corra uma prova e fique 3, 4 meses sem correr. E você falou uma coisa, como estudante de educação física, que você já tem um feeling bem interessante. Vou pegar eu como autorreferência, tá? Para que as pessoas possam entender. Sara, eu venho de uma lesão de setembro para cá, eu engordei 10 quilos. Você prescrevia o meu treino em X volume. Você sabe que eu estou voltando de uma lesão, eu estou com 10 quilos a mais. A questão da individualização e saber o histórico é importante, porque você não vai querer colocar eu para correr como eu corria há 4 meses atrás. No mesmo ritmo, né? Eu falo que correr 5K, eu engordei 12 quilos recentemente. Mas, assim, correr 5K com 62 quilos, correr uma maratona com 62 quilos é mais fácil do que correr 5K com 73. Entendeu? E aí, a mesma coisa de ritmo. E a gente não tá preparado para isso, para desacelerar, né? Quando for preciso. Eu falo que eu quero correr para sempre. Então, se eu tiver que correr, caminhar, eu vou correr, caminhar. Porque eu me vejo correndo com 80, 85 anos e tá tudo bem. Aí, quando você coloca pessoas que... A gente fala muito na montanha, não existe pace, né? Porque a gente tá acostumado a correr rua. Tem maratonistas, amigos meus, sub 3 na rua, foi fazer 42,28 praias, morreu. Se quebra, né? Porque estava preparado, né, para fazer um tempo, um rendimento, e aí teve que caminhar. Igual Rio do Rastro, eu falo, até quem ganha a prova caminha. Se você falar com o José Heraldo, ele caminha. Necessário. E aí as pessoas não estão preparadas para isso. Mas eu acredito que a gente tem um aprendizado. Então, trazer vocês aqui é justamente para trocar essa ideia e mostrar para as pessoas, né, que estão nos acompanhando através do YouTube, através do Spotify ou das melhores plataformas aí de podcast, é que nós somos normais. Então, eu engordei 10 quilos, tá tudo certo. Eu sei qual o preço que eu tenho que pagar para diminuir esse peso, qual o volume de treinamento eu tenho que fazer, os cuidados que eu tenho que ter para não me lesionar. E tá tudo certo, gente. Eu acho que são escolhas. Eu acho que a gente tem que assumir. Encarar nossa rotina, né? Você tem que encarar. Acordo cedo, durmo cedo. Tenho correria com a filha, é as questões de casa, é escola, é trabalho. E eu não quero abrir mão e o mais disso, importante, você entendeu? Né? Que é o mais importante, eu falo isso para as pessoas agora. Eu tô indo para a corrida tal. Eu falo, seja feliz. Divirta-se. É isso, divirta-se. As pessoas me perguntam, comecei a correr, qual dica que você tem? Divirta-se. Exatamente. Curta cada quilômetro. Meninas, eu vou ter que convidar vocês aqui para retornar em um outro momento, porque o nosso papo está muito bom, mas o tempo não nos espera e voou. Eu quero agradecer aqui a Sara Corre Mineira, que foi muito legal conversar com você mais uma vez. A gente já tinha conversado lá pelo Instagram, fazendo uma live com a Michele. Eu quero convidar vocês para retornar aqui e a gente continuar esse bate-papo, esse alto astral, que eu acho que é isso que a gente tem que deixar os preconceitos de lado e entender que um consegue aprender com o outro. Eu acho que foi por isso que eu convidei vocês duas aqui. Meu muito obrigado e até uma próxima vez. Deixa um abraço aí pro pessoal. Obrigada.
Eu agradeço o convite, foi uma honra estar aqui conversando com essas duas feras e dizer que para você experimentar a montanha, eu digo que a gente não precisa amar, né? Todo mundo, ninguém é obrigado a amar trail, mas experimente, ou amar a própria corrida. Experimente, se permita e se movimente. Se você não gostou do trail, não gostou da corrida de rua, vai procurar uma bike. O importante é você estar em movimento. E é isso. Ela tá chique, ela tá olhando pra câmera. Você viu só? Vou ter que olhar pra vocês aí agora. O técnico falou. Imagina. Zu, eu que agradeço, sabe, o carinho enorme aí. Te acompanho já há alguns anos, como meu treinador, como amigo, como parceirão. Então, só gratidão pelo convite. Vai ser um prazer aí a gente ir conversando. Tamo junto. Saúde. Por outras e outras vidas aí. E é isso. Esporte é vida, esporte é movimento. Vem junto. Se a primeira experiência não foi bacana, se permita repetir, que vai dar certo. Valeu.